para a gente continuar olhando para o Chile sobre as expectativas dessa importante eleição, a gente recebe ao vivo no Agora CNN o consultor político da Voda, o Celso Lamonier. Celso, seja bem-vindo aqui ao Agora CNN. Interessante que o Chile sempre teve mudanças de postura, às vezes um candidato à direita, outro à esquerda, Michelle Bachelet, Sebastián Pinheira, agora tivemos Gabriel Boric, que não tem uma aprovação boa, mas ainda assim nós temos uma candidata de esquerda na frente no primeiro turno. O que explica essa resiliência da esquerda no Chile? Boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos. Gustavo, eu tenho um prazer grande de estar aqui falando com vocês, diretamente de Santiago, e eu avalio o seguinte: a candidata da esquerda, ela está à frente no primeiro turno, mas a partir do momento que ela chega ao segundo turno, se ela conseguir, é o que apontam as pesquisas, ela não vai ter vida fácil. Todos os cenários de pesquisa apontam que a direita leva uma vantagem no segundo turno. E vale lembrar um detalhe super importante, que as pesquisas aqui, elas não podem ser divulgadas nas 2 semanas que antecedem a eleição. Então a gente tem um cenário um pouco nebuloso, sem atualizações nessas 2 semanas que estão antecedendo. Então algumas coisas ainda podem mudar, mas a expectativa sim é que a candidata da esquerda rara esteja no segundo turno. A dúvida é pela segunda vaga aí, que tem uma briga interessante aí entre candidatos de direita. Observando que o Celso, como ele disse, ele está em Santiago, ele é observador das eleições, então ele tem acompanhado de perto todo esse processo. Para localizar nossa audiência, e até é uma informação que eu também não tenho domínio sobre, nas eleições chilenas, é normal que a eleição acabe no primeiro turno ou costuma sempre seguir para o segundo turno, doutor? Na verdade, a tendência é sim de que tenha um segundo turno, e não apenas nessa, até por um histórico. E aqui, na verdade, a grande expectativa ali para os eleitores da Rara, até nos comícios e nos eventos, eles falam muito em vencer no primeiro turno, mas não é exatamente o cenário que as pesquisas apontam. E um dos únicos cenários em que ela poderia vencer no segundo turno é muito improvável que aconteça. Então, qualquer candidato mais à direita que esteja contra a Rara realmente vai levar uma boa vantagem. Gostaria de olhar, doutor, agora para o cenário atual do Chile. Gabriel Boric foi eleito o presidente mais jovem da história do país, foi eleito naquela onda de protestos que levou a 2 tentativas frustradas de mudar a Constituição. Que balanço a gente pode fazer do governo de Gabriel Boric, que não é um governo muito bem aprovado no Chile? O governo do Boric realmente não tem uma boa aprovação, e o sentimento da população aqui no Chile, é o que apontam as pesquisas, é de uma preocupação muito grande no tema da segurança pública e também no quesito de imigração. Inclusive, na própria campanha da Rara, que já foi ministra do Boric, ela até passou a falar um pouco mais sobre segurança, que não era uma das pautas principais, porque essa realmente é uma dor muito grande da população. E tem mais um ponto que é extremamente importante nesta eleição, é que a partir de agora o voto passa a ser obrigatório aqui no Chile. Antes não era, só que o voto obrigatório aqui é um pouco diferente do Brasil, porque tem um cadastro automático que todos estão aptos para votar, todo mundo que já tem idade para isso. E a multa para o não comparecimento, para quem não justifica, é muito alta. Ela pode chegar a $100. Isso, comparando com o valor que é cobrado no Brasil, é algo muito relevante. Então, muita gente vai votar, o universo de eleitores acaba aumentando muito, e isso vai acabar levando à urna aquele eleitorado que não votaria, então não está tão engajado. Então, muita gente vai acabar votando e decidindo na última hora. Então, se a gente somar isso com o fato de que as pesquisas não podem ser divulgadas nas 2 semanas que antecedem a eleição, algumas coisas podem mudar nesse cenário aí na última hora. Celso, quais vão ser as dificuldades e quais são as metas que você acredita que o novo presidente do Chile deverá enfrentar? Quais são as expectativas hoje da eleição chilena? Você citou muito a segurança pública. Deve ser um tema central do próximo governo?
Certamente, a segurança pública ela já está entrando como a pauta principal, é o grande problema a ser resolvido aqui, na opinião do eleitor chileno. E essa é uma dor que realmente está em muitos grupos, muitas parcelas da população, até por isso, inclusive, entrou como uma pauta também importante, inclusive da campanha de esquerda. Essa que é uma pauta normalmente tratada por candidatos à direita. Então, certamente, esse vai ser um assunto central e chave para quem for eleito aqui no Chile, muito provavelmente em segundo turno. Celso, antes da gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que você olhasse para outro país da América do Sul, que é a Venezuela. A gente tem visto o Donald Trump dizendo que já tomou uma decisão sobre a Venezuela, que não vai torná-la pública, mas a gente tem visto cada vez mais exercícios militares dos Estados Unidos na região. Você acredita na possibilidade de uma intervenção americana na Venezuela? Trump está dando sinais que isso pode vir a acontecer e a gente, inclusive, consegue relacionar até com o cenário aqui do Chile, porque o fluxo de venezuelanos entrando no Chile se intensificou. Então, eu diria que essa agenda da direita mundial ela está muito relacionada a esses temas migratórios. E essa ofensiva do Trump, a gente naturalmente precisa conseguir entender e interpretar os próximos sinais do Trump, mas ele tem certamente apontado a possibilidade dessa intervenção. E olhando no cenário latino-americano, os venezuelanos acabando entrando em diferentes países. Aqui no Chile está sendo uma pauta central das campanhas, o candidato mais à direita, inclusive, com propostas muito duras e muito rígidas em relação à entrada desses imigrantes, inclusive principalmente venezuelanos, e tentando relacionar a entrada deles com o aumento da criminalidade. Então, certamente é algo que acaba unificando não só a América Latina, mas também essa interferência dos Estados Unidos nos países aqui do nosso continente. Nós conversamos com o consultor político da Voda, o Celso Lamonier. Muito obrigado pela presença nessa edição de sábado. Desejo um bom trabalho como observador no Chile e espaço aberto para o senhor assim que nós tivermos o resultado dessa eleição. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos.